as demandas que se desenvolveram ao longo do que eu participei aqui, assessorando o Comitê da Bacia, na formulação do plano de recursos hídricos da Bacia do São Francisco, a gente chegou assim, o plano mostrou o seguinte em números. Nós tínhamos aqui, essa bacia do São Francisco, ela abrange, atende demandas de Minas, né, da Bahia e de Pernambuco. Você tem o maior polo de irrigação do Brasil, é aqui nessa região. Então, você tinha, em termos de... Porque quando você faz gestão de recursos no Brasil, você tem que... O único instrumento que você tem de controle é a outorga. A quantidade de água que tinha disponível para a outorga do Rio São Francisco era de 1.850 e 60 metros por segundo. Desse 1.860 metros, a Chesf, que é o setor de energia elétrica, aí tem um complexo de energia, ele fica com 80% para geração de energia. Então, só tinha disponível para os usos da Bahia, de Minas, né, de Pernambuco, 360 metros cúbicos por segundo. Então, no plano se descobriu que só tinha, que desses 360, cerca de 95% já estava tudo otorgado. Só tinha 5% para outorga, certo? Ou na verdade era 8%. Então, dos 360 que tinha disponível para outros usos, fora o setor elétrico, só tinha 26 metros cúbicos por segundo. Aí o que foi que eles fizeram? Em vez deles pegarem esse projeto e reformular, adaptar para essa vazão que tinha disponível, eles mantiveram o mesmo projeto e usaram um mecanismo. Eles fizeram o seguinte: a outorga de água do projeto, o projeto é o mesmo, para 127, mas a outorga de água vai ser para 26,4 metros por segundo. Quer dizer, você tem um sistema que vai trabalhar com um quarto da vazão que foi projetada, toda a infraestrutura do sistema. Aí ele diz, mas por que manter essa mega infraestrutura? Por que não redimensionar para a vazão que eles tinham efetivo? Porque aí eles falaram o seguinte: não, esses 26 metros por segundo vai ser para consumo humano. Porque na hora que eu atender a demanda aqui desses estados que vão ser beneficiados desse projeto, que corresponde aos 26 metros por segundo, na hora que eu atender a população desse estado com os 26, eu libero a água que eu tenho no sistema para irrigação. Essa foi a lógica que eles usaram. Só que tem um detalhe, entendeu? A justificativa para eles manterem o sistema com as mesmas dimensões originais foi que eles disseram que esse sistema vai servir para, excepcionalmente, quando você tiver água disponível no Rio São Francisco, você manda essa água para cá, certo? E é isso que estou falando. O problema, aí tem duas questões importantes aí que eu vou discutir com vocês. É que isso é impraticável. Porque tudo isso tem um custo muito grande. Esses 26,4 metros por segundo, ele tem, para você bombear uma água dessa, para poder os estados aqui pagarem por essa água, que não vai ser pouco, por exemplo, o Rio Grande do Norte estava previsto em 2005 que o Rio Grande do Norte ia pagar, primeiro que a água do Rio Grande do Norte, sabe por quê? Porque as pessoas não têm noção de ordem de grandeza, ninguém faz conta. Você sabe quanto é que se você pegar da outorga de água, essa outorga que tem aqui, quanto é que é a cota do Rio Grande do Norte? É 2,3 metros cúbicos por segundo. É o que dá aqueles 26,4, então menos de 10% vai chegar para a gente. Via Paraíba, a água vai descer a Paraíba, como eu falei, vai ser despejada na cabeceira do rio Piranha-Açu, descer 200 quilômetros no leito do rio, passar por 2 barragens na Paraíba, sem fiscalização nenhuma, para chegar na fronteira do Rio Grande do Norte. Essa quantidade de água que está prevista na outorga é de pouco mais de 2 metros por segundo. Se você fizer a conta, multiplicar pelo número de segundos do ano, que é 365 vezes 86.400, dá menos de 70 milhões por ano, que é a cota de água que vai chegar para o Rio Grande do Norte. Pra você ter uma ideia, a Armando Pedro Gonçalves hoje está com 450 milhões hoje. Quantos por cento? Não, ela está com 20%. Mas está com 450 milhões. Vai chegar 70 milhões, 60 milhões com a transposição do Francisco.
Esse ano, que é um ano extremamente seco, a Armando Ribeiro Gonçalves recebeu em um mês 80 milhões. Ela recebeu um mês de seca mais do que a transposição vai trazer em um ano. Em 2014, a Armando Ribeiro recebeu 400 milhões. Quer dizer, não existe. Não existe. Você falou na barragem de Oiticica, que eles colocam a barragem de Oiticica como estratégica para a transposição do Rio Grande do Norte. A barragem de Oiticica tem 600 milhões de metros cúbicos. Para você encher a barragem de Oiticica com água da transposição, você precisa de 10 anos contínuo. Entendeu? Ou então, em cima de uma miragem, porque eu digo que a transposição é uma miragem, para a gente, em cima dessa miragem, porque tudo bem, o pessoal fala, mas por que você é contra? Pessoal, nós temos uma cultura que é a cultura de graça tem injeção nas testas. Certo? É a nossa cultura. E também tem a questão do pires na mão da indústria da seca. E a gente, uma cultura também foi passada pelos nossos pais e avós também. Que é aquilo que eu falei, que quando se implanta a seca aqui, a prática é decreta calamidade pública, o município, o estado e joga para o governo federal para ficar recebendo migalha. Pronto. Agora, essa figura aqui é bastante emblemática. Isso aqui é a estação de bombeamento do eixo norte. Vocês percebem ali, olha, só tem 2 bombas instaladas. Como é que esse efeito sinérgico vai funcionar? Quando o sistema estiver cheio, como é que você vai bombear? Nem bomba tem. Ou então, na prática, você vai ter um mega canal transportando 1/4 da vazão sempre. Certo? Sempre. Por que não fizeram uma infraestrutura menor? Isso não é probidade administrativa? Total. Olha, eu não sei se eu comentando aqui no início, eu sou um dos autores da peça técnica que fundamentou o Ministério Público contra essa obra, que paralisou essa obra em 2007. E essa obra está sendo construída, até agora está sendo construída, com base numa liminar que foi dada por século pertence, que, quer dizer, nenhum dos questionamentos que nós fizemos naquela época foram respondidos. Um deles era esse. Nunca se fez um julgamento de mérito da transposição do São Francisco. Se o Supremo Tribunal se reunir hoje para discutir, como é que eles vão impedir que essa obra seja concluída? Agora, para o bem do Nordeste, essa porcaria tem que terminar. Certo? A pior coisa, o pior cenário que a gente pode atravessar é ficar essa obra interminável. Porque enquanto ela estiver sendo construída, muita coisa vai estar sendo impedida de estar sendo feita. Agora, o mais grave é que essa obra ela não se encerra. Ela não se encerra sozinha, não. Entendeu? A indústria da seca, ela tá usando a transposição como um mote para dar continuidade à política de grandes investimentos, grandes obras no Nordeste. Então nós temos já se antecipando a conclusão da transposição. O Ceará está com um projeto Cinturão das Águas de 7 bilhões. Certo? A Paraíba tem um canal do Cauã-Araçagi com 1 bilhão. O mais absurdo é que todas essas obras, olha, nós temos aqui no Rio Grande do Norte um mega projeto de irrigação, o maior que está sendo desenvolvido no Nordeste, no Apodi Mossoró, que aí é o mais absurdo, porque o projeto de irrigação da Chapada do Apodi, ele só se sustenta com água da transposição. Só do trecho 4 que não existe. Que não existe. Entendeu? Esse projeto da Paraíba de 1 bilhão é um canal para pegar a água do eixo leste e levar para o litoral da Paraíba para irrigar cana-de-açúcar na região úmida da Paraíba. Entendeu? É assim, é isso. Entendeu? Agora, essa realidade, o que diabo tem a ver, isso que eu acabei de falar, na verdade, com a nossa seca terrível. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que o grande desafio que a gente tem aqui
que a gente tem que ter em relação a essa problemática, a primeira coisa, a gente tem que ter consciência que esse problema é um problema político. Um problema muito grande, é um problema político, certo? Para a gente dizer que é um problema de corrupção também, em altíssimo nível, a gente já sabe a prática que está sendo denunciada no Brasil. Então, nós temos um problema político e a gente tem que aprender como enfrentar esse problema político. A primeira coisa que eu estou propondo aqui que a gente possa enfrentar esse problema é, a primeira coisa é o seguinte: vamos tentar, como eu já bati muito aqui à frente desse processo, aí aprendi. Não tem como você enfrentar isso. Você tem que tentar trabalhar transversalmente essa questão, né? Uma das poucas iniciativas bem-sucedidas que vem acontecendo, que aconteceu no Nordeste, transversal, foi esse programa de 1 milhão de cisternas. Porque eles conseguiram defender esse projeto sem descolado da questão da transposição de São Francisco. Então nós temos que, quando a gente pensar daqui para frente, qualquer coisa aqui, não pode bater de frente na transposição de São Francisco. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter foco. O que eu acho é o seguinte: nós temos um bom estudo de caso. Eu acho que o Rio Grande do Norte é um excelente estudo de caso para essa questão da política, racionalidade das políticas. Né? Eu venho afirmando isso e venho defendendo isso, que é, de todos os estados do Nordeste setorial, principalmente, a melhor situação é a nossa. Nós temos condições de enfrentar esse problema. Por que isso? Porque, primeiro, que nós temos um balanço hídrico. Se a gente comparar com a Paraíba, não tem nem comparação. Em relação ao Ceará, o Ceará tem mais água no norte, mas as condições do Ceará são mais críticas, por causa da questão da região metropolitana de Fortaleza, que é uma grande consumidora de água no interior do estado. Nós temos o privilégio de ter aqui, nós temos 4 mesorregiões: região leste, agreste, central e oeste. Você vê que, como você tem maior população, é aqui, a leste, 1,5 milhão, e nós temos 500 na região agreste. Você veja que aqui tem 60% dessa população agreste e leste. Se você olhar essa região aqui, 60% da população não consome água do sertão, do semiárido. Essa região, toda essa região está consumindo água do litoral. Qual é a diagnóstico que tem? Por sorte que a seca não está atingindo o litoral, certo? A gente tem que saber como é que ela poderia estar atingindo o litoral, mas não está atingindo o litoral. Então, nós estamos 60% da população sendo bem atendidas. Então, onde é que o problema do Rio Grande do Norte está acontecendo? No interior, né? A região onde você tem condição de situação mais crítica é na região central, que é onde você tem maior disponibilidade hídrica. Olha, em condições normais, nós temos uma disponibilidade per capita de 2.129 metros cúbicos por ano por habitante. A média do estado é de 700, nós temos 3, né? 3 vezes mais. 3 vezes. Um morador de Caicó, de Guarnoso, de Santana do Matos, de Açu, de Pendências, tem 3 vezes mais água do que no litoral. Tem água. Armando Pedro Gonçalves hoje está com apenas 18%. É muita coisa. É o dobro do volume morto. Já é muita coisa. Hoje todos os grandes reservatórios do Nordeste estão abaixo do volume morto. Nós temos o dobro do volume morto. Você tem uma ideia? Hoje Armando Pedro Gonçalves está liberando pela sua comporta 5 metros cúbicos por segundo. Todas as adutoras que captam água da Armando Pedro Gonçalves consomem 1 metro cúbico por segundo. Então, se você estivesse tirando 2 metros cúbicos da Armando Pedro Gonçalves, ou 3 metros cúbicos, dá para você passar ainda 3 anos de seca. Tem muita água. Se por acaso ela continuar tirando 5 metros cúbicos por segundo, que eu tive agora há pouco tempo em Pendências, passei na passagem, uma olhada lá de Pendências, eu fiquei horrorizado com a quantidade de água que estava passando, indo para o mar, porque esses 5 metros cúbicos por segundo que está escoando no leito do rio,
Deve estar passando mais de um, eu fiz uma avaliação mais, que está indo para o mar mesmo, lá na passagem molhada de Pendências. Por que há necessidade disso? Porque a cidade de Pendências tem um sistema que abastece Pendências, Macau, que capta água, fio d'água do rio. Então você precisa de uma vazão enorme para poder manter uma lâmina d'água para poder captar. Para concluir em 5 minutos, não temos que dar tempo para o debate, senão temos que ir para a nossa... Então, eu vou só, a partir disso aqui eu quero concluir. Então o que eu acho é o seguinte, só para concluir, vou colocar minha tese logo de cara aqui. Eu acho que, partindo dessa premissa, que nós temos que ter um foco para esse momento. E eu estou defendendo o seguinte, que nós ponhamos esse foco na questão do abastecimento humano. Certo? Essa daí é a presença de engenharia. Que a gente mantenha esse foco no abastecimento humano. Porque é onde você tem o maior problema hoje. O que justifica, inclusive, essa loucura desses megaprojetos do governo de transposição é o abastecimento humano. Então, partindo da premissa que nós temos água para o abastecimento humano, então vamos enfrentar com o nosso problema com os recursos que ele tem. Nós temos, onde você tem maior crise de água, onde você tem mais água. Então o problema não é um problema de distribuição, não é de água. Nós temos, inclusive, uma solução que é uma tradição no Nordeste, o maior programa de adutoras que existe no Nordeste, é o Rio Grande do Norte. O que falta é concluir esse programa. E não falta muita coisa, para vocês terem uma ideia, o que é na prática, o que a gente está precisando hoje, para a gente mudar esse quadro da seca totalmente em relação às nossas cidades. A gente precisa enfrentar hoje o problema de Caicó, da cidade de Caicó e do subsistema de Caicó. Precisamos enfrentar o problema de Pau dos Ferros e precisamos enfrentar o problema do Baixo Açu. Certo? Isso representa o quê? Pequenas adutoras. Para você ter ideia, todas essas adutoras que a gente tem aí desenhadas são grandes adutoras com mais de 100 km, 150, 200, 300. Uma adutora para captar água aqui da Armando Beiro Gonçalves, para trazer água aqui para Caicó, tem 70 km. Isso não é nada. Uma adutora para abastecer Pau dos Ferros a partir daqui, da barragem de Santa Cruz, que é de todas aquelas grandes barragens, é a que está com o maior percentual de armazenamento hoje no Nordeste, uma adutora dessa é de 60 km. Uma adutora para pegar água aqui, por exemplo, do canal do Pataxó, final do canal do Pataxó, você colocaria um flutuante, bombearia para dentro do canal do Pataxó, e na ponta do canal do Pataxó, você desceria magiando aqui no rio, aqui, seria 200 km. Não, 70, 60 km, 40 km. Então, e que investimentos são esses? 200 milhões de reais. O que representa 200 milhões de reais? Por exemplo, então esse aqui é o problema. Eu acho que aí a importância da KM estar aqui presente é o seguinte. Nós temos que entender o seguinte, nós temos um problema aqui no Estado, que pode ser uma solução. O nosso problema é que tem água. E a gente não está sabendo utilizar essa água. A gente tem meios para isso. A crise é de financiamento. Então eu coloco no final aqui, o questionamento que eu faço é o seguinte. A região central do RN, que possui a maior disponibilidade per capita de água superficial e subterrânea, cerca de o dobro do Estado. Paradoxalmente, a companhia de água encontra-se paralisada, aguardando o socorro do governo federal, apesar da experiência mostrar que soluções relativamente baratas para o sistema do continente seriam devidamente viáveis. A pergunta é o seguinte: por que a KN tem que esperar pelo governo federal para resolver o problema de Caicó? Por que a KN tem que esperar pelo governo federal para resolver o problema de dependência de Macau? Por que a KN não procura recursos, inclusive se autofinanciando? Você tem um exemplo aqui que eu acho o seguinte: nós estamos atravessando a maior seca da história. Se eu pegar a tarifa de água da KN, está paralisada. Olha, se você pegar, fizer financiar um adutor, essa adutora aqui de Caicó, se você for fazer financiamento com recurso do próprio sistema, isso vai representar R$12 a mais na conta de água do povo de Caicó. Isso não é nada. Um morador de Caicó hoje, o mais pobre, está comprando água de carro-pipa, no mínimo, uma água pior qualidade, está pagando R$100, R$120 por essa água. Se ele estivesse pagando, se chegasse para ele dizer, eu entrego a água do Piranhaçu tratada e você vai pagar apenas R$12
na sua conta. Então, o que eu vejo, eu acho que nós temos que está faltando é isso. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é enfrentar essa questão da dependência que nós temos do governo federal. A outra coisa que tem é que buscar mecanismos de financiamento. Por exemplo, eu acho um absurdo, eu acho sinceramente um absurdo. Você está hoje com uma crise dessa enorme do governo federal, com pouco recurso, uma crise enorme do setor rural, da Bolsa Família, de tudo aí você possa imaginar, não é isso? E você está, o Rio Grande do Norte, pegando recurso do governo federal, da Defesa Civil, para fazer uma adutora para Caicó, podendo fazer o financiamento, fazer a adutora em Caicó. Por que tem que esperar pelo dinheiro da Defesa Civil para resolver o problema do abastecimento de Caicó, se a população de Caicó pode muito bem se autofinanciar? Então, para fazer isso, eu acho, eu acho que a CAERN não pode enfrentar essa questão sozinha. Porque essa questão não passa pela CAERN, certo? Existem interesses por trás da questão da CAERN, que a CAERN não pode resolver o problema também. Eu vou terminar fazendo uma denúncia, certo? Hoje, de todas as situações que tem no Rio Grande do Norte, aqui está, para mim, o maior crime que se cometeu foi com a cidade de Pau dos Ferros, certo? O projeto original da adutora de Pau dos Ferros naturalmente, quando você faz o projeto de uma adutora, você pega a adutora na linha tronco, vai para onde o centro geométrico populacional, você sabe disso. O centro geométrico populacional da região do Alto Oeste é a cidade de Pau dos Ferros. Ou então lá onde você tem um subsistema que capta água de uma barragem média e que sempre seca, que abastece não só Pau dos Ferros e outras cidades. Quando esse projeto foi feito na época de Garibaldi, foi feito assim, uma linha expressa da barragem de Santa Cruz até Pau dos Ferros. O que aconteceu? Quando chegou o governo Vilma, como a barragem de Pau dos Ferros tinha água, ela investiu num subsistema que chama de Marizal, que é digamos, uma árvore grande assim, uma linha tronco, aí você tem um ramal aqui, uma derivação. Quando chegou agora no governo Gonçalves, houve a necessidade de fazer o projeto original. Então, quando o governo do Estado procurou o governo federal, o Ministério da Integração, para conseguir recurso para fazer o projeto original, que contemplaria a cidade de Pau dos Ferros, o que o governo federal falou para o secretário na época, Leonardo Euler, ex-prefeito, agora o prefeito eleito de Pau dos Ferros, falou isso para mim. Ele foi questionado pelos técnicos do Ministério da Integração a razão de estarem fazendo essa obra, porque ia resolver definitivamente o problema da região e para que a transposição seria, mas nunca teria transposição para a região do Alto Oeste. Coisa que não existe. Em cima de uma miragem, isso não é corrupção. Você está submetendo uma população de mais de 100 mil habitantes a estar sofrendo isso. Agora, a CAERN não pode resolver, o GNI não pode resolver isso. Então, o problema é um problema político. Não adianta querer cobrar só da CAERN essa responsabilidade de enfrentar um lobby dessa dimensão, que é a indústria da seca no Nordeste. Então, eu acho que se a gente não chegar junto da CAERN e fortalecer a CAERN, a gente jamais teria a mínima chance de conseguir alguma coisa.